Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Dr. Alberto do Amaral Júnior, a interferência russa nas eleições presidenciais nos Estados Unidos, o que dizer sobre isso? A interferência russa nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016, que culminou com a eleição do presidente Donald Trump, tem consequências internacionais e tem consequências internas nos Estados Unidos. As consequências internacionais estão ligadas ao relacionamento entre o governo de Washington e o governo de Moscou. Vale lembrar que os Estados Unidos e a antiga União Soviética protagonizaram durante mais de 50 anos a Guerra Fria. Do final da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente de 1945, até a queda do Muro de Berlim em 1989, Estados Unidos e União Soviética disputaram a hegemonia do poder no mundo e foram modelos rivais de organização do Estado, da sociedade e das relações internacionais. Depois do término da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética iniciaram um clima de aproximação. Esse clima de aproximação perdurou por cerca de 5 a 6 anos, e esse clima favoreceu entendimentos no âmbito do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, e mais tarde, com a intervenção norte-americana em Kosovo e na antiga Iugoslávia, voltaram a deteriorar-se as relações entre os Estados Unidos e a Rússia, não mais a antiga União Soviética, que se desintegrou a partir de 1991. Mas o importante observar neste contexto é que durante o período da Guerra Fria e mesmo depois dele, jamais o governo de Moscou ousou interferir diretamente nas eleições presidenciais norte-americanas. Então, o fato revela um caráter de ineditismo e revela uma percepção por parte do governo russo de que o governo Trump, agora eleito, e na época Donald Trump era um candidato à presidência dos Estados Unidos, significaria uma diminuição do poder americano no cenário internacional, e a Rússia tenderia a beneficiar-se com essa diminuição. Ou seja, Vladimir Putin queria ampliar o seu espaço no âmbito internacional e reconstruir o Império Soviético, que já havia sido destruído e desmantelado a partir da desintegração da antiga União Soviética em 1991. Essa, portanto, é a grande consequência internacional de um vazio de poder a ser preenchido pelo governo russo em relação à eleição de Donald Trump. Dr. Alberto do Amaral, e o que acontece no plano interno dos Estados Unidos? No plano interno, ontem, Robert Mueller, que investigou as acusações de atuação russa nas eleições norte-americanas, chegou à conclusão, apesar das grandes evidências de interferência direta do governo de Moscou, que não se poderia acusar diretamente o presidente Trump. Mas o presidente Trump poderia ser acusado de obstrução à justiça. A obstrução à justiça seria uma causa para o impeachment do presidente norte-americano. E o impeachment poderia ser aberto na Câmara dos Deputados e depois teria que ser aprovado também pelo Senado. Ocorre que o Senado dos Estados Unidos é dominado pelo Partido Republicano. E os 2/3 que o Partido Republicano tem de senadores no Capitólio inviabilizariam o impeachment do presidente Trump. Mas é claro que poderia haver um grande desgaste se um processo de impeachment fosse aberto. Ocorre hoje no Partido Democrata uma grande divergência em relação a que atitude tomar em relação a esta questão. Vários líderes democratas que pretendem ser candidatos ao governo dos Estados Unidos querem e desejam fortemente a abertura de um processo de impeachment. O fato, do ponto de vista interno da política americana, que acirra a polaridade entre democratas e republicanos,
num contexto em que essa polaridade já se ampliou muito nos últimos anos, esgarçando o tecido político e inviabilizando uma convivência mais harmônica entre os dois grandes partidos daquele país. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional, Dr. Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.